Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Hoje nós falaremos sobre o pré-modernismo. Então, lembrando que temos pré-modernismo, modernismo primeira geração, segunda e terceira. E tudo isso você encontra aqui no canal do Zero Dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Pré-modernismo. Contexto histórico. O que estava acontecendo naquele momento? Então, temos reformas urbanísticas, iniciava-se o processo de favelização das cidades, seca na região Nordeste, a seca vai ser muito importante, Guerra de Canudos. Esses acontecimentos históricos eram recriados na literatura. Percebam, por que é importante falar que eles eram recriados? Porque esses assuntos, a história tem um compromisso com a verdade, né? A literatura não tem. A literatura, ela pode pegar algum assunto que de fato tenha acontecido e fazer uma recriação poética, ela pode falar sobre assuntos introspectivos, né? Então a literatura, ela tem mais liberdade, né? Então, transformando-se em temáticas do pré-modernismo. Trata-se de um período de transição, então o pré-modernismo não é uma escola literária, tá? Como era, por exemplo, o romantismo, o realismo. Aqui o que a gente tem é um período de transição entre a produção literária do final do século XIX, né? A gente tem ali o simbolismo, depois do simbolismo a gente tem o pré-modernismo, então o pré-modernismo, na verdade, é uma transição do simbolismo para a primeira geração modernista. Então, é um momento de transição, como eu falei, entre a produção literária do final do século XIX e o movimento modernista, não adquirindo ainda a robustez, né, a solidez de uma escola literária. O pré-modernismo teve início em 1902 e teve o seu fim em 1922, quando começa, então, quando a gente tem a Semana de Arte Moderna, que dá início à primeira geração. Começa em 22 e termina em 30, tá? Então a gente tem aqui o surgimento de um grupo de novos escritores que pararam e pensaram assim: eu quero fazer alguma coisa diferente, não estou mais contente com isso aqui não, a gente tem muita influência da cultura europeia, vamos pensar em uma literatura brasileira, vamos pensar em uma literatura que consiga trazer o brasileiro, né, consiga tematizar o brasileiro de uma maneira mais real, criticando o brasileiro se necessário. Vamos pensar em uma linguagem do cotidiano, usada pelo brasileiro, né? Então, o surgimento de um grupo de novos escritores que, embora ainda presos às escolas literárias do século anterior, justamente por causa dessa prisão, né, por causa ainda dessa influência, é que a gente tem aqui um pré-modernismo, tá? Apresentavam algumas inovações, então eles estavam presos, mas simultaneamente apresentavam inovações quanto aos temas e quanto à linguagem. As primeiras influências dos movimentos artísticos europeus, as vanguardas europeias, teremos aula sobre isso aqui também, já começavam a chegar ao Brasil. Elas exerceriam muita influência no modernismo brasileiro. Então, as vanguardas europeias. Por que a gente estuda as vanguardas europeias? Se as vanguardas europeias aconteceram lá? Porque elas tiveram muita influência no Brasil, tá? Então, quais são as características, né? Características temáticas e formais. O pré-modernismo propunha o interesse pela realidade brasileira, a busca... mas as outras escolas literárias não se preocupavam com a realidade brasileira? Se preocupavam com a realidade brasileira, mas o modernismo vai mostrar essa preocupação de uma maneira mais crítica, de uma maneira mais ampla, com o regionalismo, né? Então mostrando a seca, mostrando os retirantes, mostrando a linguagem do povo, né? A gente vai ter a inovação da linguagem com Guimarães Rosa, que faz uma linguagem nova através de neologismos. O que são neologismos? Criação de novas palavras, tá? Então, isso aconteceu de uma maneira mais robusta no modernismo. Então, a gente tem a busca de uma linguagem mais simples e coloquial, personagens mais concretos, mais reais, mais palpáveis, tais como imigrantes e sertanejos. Versos livres, ou seja, versos que não apresentam uma preocupação com uma metrificação fechada, né, soneto, por exemplo, versos decassílabos. Versos brancos, que não apresentam uma preocupação com a rima. Não vou ter rima no modernismo? Sim, mas não é algo tão forte assim como era, por exemplo, no parnasianismo, né? A gente tinha lá a escola literária que tinha como lema arte pela arte. Autores. Primeiro, number one, Euclides da Cunha. Ele era jornalista, ele foi a campo e retratou a Guerra de Canudos.
na sua obra intitulada Os Sertões, que foi publicada em 1902, Euclides da Cunha recebeu influência do determinismo. O que é determinismo? Então, é um meio que vai interferir, que vai moldar o homem, né? Então, a ideia segundo a qual o homem ele é produto do meio. O meio exerce uma influência muito grande sobre esse homem. Apresenta uma linguagem rebuscada, tá? Então, vejam só. A gente tem essa linguagem mais informal, mais coloquial, mas que não vai ser seguida por todos. Vai ser seguida pela maioria? Sim, mas não por todos, né? Euclides da Cunha é uma prova. Tece uma crítica social ao explicitar problemas do sertão. Então ele faz uma crítica à sociedade, ele mostra as mazelas sociais quando ele menciona um problema que afeta muitas pessoas, né, da região Nordeste, por exemplo. Texto 1. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Vencido palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Então aqui a gente tem um relato, a gente tem a Guerra de Canudos que realmente aconteceu, e um livro, gente, que é brilhante, Os Sertões. Texto 2. Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 4 fanáticos sobreviventes do extermínio. Era um velho coxo por ferimento e usando o uniforme da guarda católica. Um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e magro e um caboclo. Ao serem intimados para deporem as armas, investiram com enorme fúria. Assim estava terminada e de maneira tão trágica a sanguinosa guerra, que o banditismo e o fanatismo traziam acesa por longos meses, naquele recanto do território nacional. Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, respectivamente como fruto da. Então aqui nós usamos o enunciado, né, porque só para vocês saberem, para que isso fique contextualizado, como que isso aparece para vocês, tá? Mas o momento de nós faremos questões na terceira geração do modernismo, tá bom? E aí retomaremos a primeira geração, assim como a segunda. Lima Barreto, obras Clara dos Anjos, Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá, Recordação do escrivão Isaías Caminha e Triste fim de Policarpo Quaresma. Utilizou-se de uma linguagem despojada e coloquial, o que fez com que o escritor recebesse muitas críticas por parte dos intelectuais. Então aqui nesse momento, gente, o modernismo ele vai apresentar essa preocupação, né, com a demonstração de uma linguagem coloquial, mas no começo isso foi um tanto quanto complicado, porque Lima Barreto, ao usar uma linguagem despojada, recebeu muitas críticas, né? Então as obras dele abordavam a realidade urbana e periférica, evidenciando uma denúncia de preconceitos racial e social, que ainda vigoravam no Brasil após a abolição e proclamação da República. Desde 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia, e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades, ou e lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois que fossem. Em que lhe contribuía para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das coisas do tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma, nenhuma. O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio, e levou-o à loucura, uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e ela não era fácil como diziam os livros. Outra decepção. E quando seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele a viu combater como feras? Pois não havia matar prisioneiros. Inúmeros? Outra decepção. A sua vida era uma decepção. Uma série, melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera ter era um mito, um fantasma criado por ele no silêncio de seu gabinete. Então aqui nós temos O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, um livro que vai falar muito sobre a questão do patriotismo, sobre a questão política, tá?
O romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, foi publicado em 1911. No fragmento, a reação do personagem aos desdobramentos de suas iniciativas patrióticas evidencia que... Então aqui, temos o patriotismo, né? Só para que vocês percebam um pouquinho mais sobre como essas questões são contextualizadas, né? Mas ainda não é o momento de fazer exercício. Agora, Monteiro Lobato. Destaca-se no gênero conto. Escreveu a famosa história infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau. Criou o famoso personagem Jeca Tatu, caipira preguiçoso, em seu livro intitulado O Urupês. Retratou o atraso e o abandono do Vale do Paraíba. Fez uso de uma narrativa descritiva realista, característica da escola intitulada realismo. Então nós temos aqui, Jeca, por que não trabalhas? Conversa entre Monteiro Lobato e Jeca Tatu. Não é preguiça, seu Lobato. É uma dor na cacunda, palpitação, uma canseira que não acaba nunca. Sim, eu sei, Jeca Tatu, amigo. Sofres de amarelão ou opilação. Tens no sangue e nas tripas um jardim zoológico da pior espécie. E essa bicharia que te faz papudo, feio, molengo e inerte. Só tens um remédio, o verdadeiro específico do amarelão. Então, é uma questão do UFRJ. O personagem Jeca Tatu é um dos mais famosos da obra de Monteiro Lobato. No livro Urupês, Lobato desconstrói a imagem idealizada do homem rural. Então, aquela imagem idealizada do homem rural é de um homem trabalhador, que não se cansa nunca, que vai atrás do seu sustento, né? E Jeca Tatu não é assim. Ele fica, tô doente, não sei o quê. Esse anúncio retratava aspectos da sociedade brasileira da época, expressando críticas principalmente às condições de... Então, mais uma vez, um enunciado para a gente contextualizar aí a obra. Augusto dos Anjos. Escreve poesia, obra Eu, fazem parte de sua linguagem temas considerados antipoéticos, então ele é bem diferentão aqui na primeira geração. Ele usa palavras como escarro, né? Escarra nessa boca que te beija, verme, germe e etc. Então temos aí um poema que tem como título Versos Íntimos. Vês. Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão é esta pantera. Foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Augusto dos Anjos. Assinale a alternativa que apresenta por que o poema Versos Íntimos pode ser classificado como pré-modernista. Então aqui, gente, nós temos um autor, um poeta, intitulado Augusto dos Anjos, que usa vocábulos considerados antipoéticos, como catarro, como verme, né? E aí, ele tem essa linguagem, ele é bem diferente dentro do próprio pré-modernista, né? Apresenta uma linguagem, né, formidável, uma linguagem culta, né? O pré-modernismo, então, vai oscilar aí na linguagem formal e informal. E nas outras, vocês precisam assistir às próximas aulas para entender melhor essa questão da linguagem, né? Como isso vai acontecer. E aí, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula sobre pré-modernismo. Espero que vocês estejam entendendo. E é isso, contem conosco e até a próxima aula, porque aqui é zero dúvida.